O estranho desaparecimento e reaparecimento de Sherry Papini. 29 de maio de 2019. Pessoas desapareceram no éter durante séculos, para nunca mais ser visto novamente, e mais frequentemente do que não aparecendo mortos quando fazem. Tais casos tornaram-se um dispositivo elétrico dentro do mundo dos crimes não resolvidos misteriosas, e mais frequentemente do que não continuar assim. Em alguns casos, a pessoa desaparecida em questão aparece novamente fora do azul, assustando todas as pessoas que procuram por eles, mas, infelizmente, não trazendo muitas respostas para o que aconteceu com eles. Um desses casos aconteceu no estado americano da Califórnia, e as preocupações: uma mulher misteriosa, que desapareceu no ar só para voltar em semanas de existência mais tarde com um mistério sem solução desconcertante que deixa tudo confuso e desconcertado para este dia. E agora chegamos à história. 34 anos de idade, Sherry Papini tinha uma boa vida para si mesma. Ela vivia em uma bela casa em Redding, Califórnia, com seus 2 filhos fofos e marido, Keith Papini, e ela era uma mulher do ajuste e atraente que parecia ser completamente feliz com sua vida. No dia 2 de novembro de 2016, Sherry foi em uma de suas corridas habituais na floresta perto de sua casa, dizendo ao marido que iria pegar as crianças de sua creche no final do dia, como de costume. Ela então começou a correr para fora ao longo da trilha e, aparentemente, logo depois da face da terra, faltando seu compromisso agendado para pegar seus filhos e não para voltar para casa. Este enviou o marido em um pouco de pânico quando ele chegou em casa e não havia sinal dela, e mesmo quando ele notificou as autoridades que ele começou a lançar uma busca de sua própria através do Find My ícone no telefone de sua esposa. Ele conseguiria encontrá-lo ao longo da trilha onde ela normalmente movimentou apenas cerca de 1 milha de sua casa, juntamente com alguns fones de ouvido e fios de cabelo descartados, mas de Sherry não havia nenhum sinal, apenas os bosques tranquilos observando-o. Enquanto isso, a polícia começou uma série de pesquisas para a mulher desaparecida, como eles distribuíram panfletos e ofereceu recompensas bolada para qualquer informações que levem à sua descoberta, mas isso não produziu nada. O caso passou a obter cobertura internacional, e pessoas de todo o mundo estavam se perguntando o que tinha acontecido com Sherry Papini. Sherry Papini, frustrado com a falta de progresso da polícia, Keith Papini configuraram uma página GoFundMe para arrecadar dinheiro para seus próprios investigadores privados, e a recompensa por informações foi substancialmente levantada pela família e um doador anônimo, para grande desgosto de polícia, que pensou seria turvar a investigação e trazer dinheiro a ranking golpistas. Havia também vídeos do YouTube feitos implorando as pessoas a sair e dar informações para dinheiro frio, duro. Durante este tempo as teorias voou sobre o que tinha acontecido com ela, incluindo as ideias que ela tinha sido sequestrados e vendidos em tráfico sexual, tinha sido envolvido ou presenciou uma transação de drogas que deu errado, ou fora apenas no lugar errado na hora errada. Assim como todo mundo estava perdendo a esperança e pensar que Sherry Papini tinha desaparecido no ar para o bem, as coisas tomaram um rumo para o estranho. Do nada, por volta das 4h30 no dia de Ação de Graças, 24 de novembro de 2016, 3 semanas depois de sua bizarra fuga, Sherry Papini foi encontrado vagando ao longo County Road 17, perto da Interstate 5 em Yolo County, que foi de cerca de 150 milhas de onde ela tinha começado. Felizmente para todos os envolvidos, que não era um cadáver que foi encontrado deixar de lado a lado da estrada, mas sim que ela estava muito vivo e na saúde razoavelmente boa. Ela tinha sido obrigado, com fivelas em torno de seus pulsos e uma corrente em torno de sua cintura, e ela mostrou sinais de ter sofrido abuso físico, como um nariz quebrado, hematomas e uma marca queimada em seu ombro. Seus vesgorgios longo, fluindo cabelos loiros, também havia sido um cerimoniosly decepados, e ela mostrou sinais de emagrecimento e desnutrição, bem como, mas ela estava em ótimas condições para alguém todos esperavam aparecem mortos, ou para nunca mais voltarem tudo. No entanto, o caso só fica estranho a partir daqui.
Quando ela tinha vindo a seus sentidos e foi finalmente questionada, Sherry teceu um conto de ter sido sequestrado por duas mulheres hispânicas com rostos cobertos, montando um SUV escuro enquanto ela estava fora movimentar-se naquele dia fatídico. Ela alegou que eles tinham jogado um saco na cabeça e levado-a para um local não identificado, embora ela não se lembrava muito do que tinha acontecido nas semanas seguintes. A última coisa que poderia realmente recordar era seus captores levando-a para fora ao longo dessa estrada e fisicamente chutando-a para fora do carro antes de rasgar fora na noite. Sherry foi incapaz de lembrar o que exatamente o veículo tinha. Parecia nada de características faciais das mulheres, e não podia dar detalhes de onde ela havia sido realizada. As autoridades nem sequer ter uma boa ideia do que exatamente havia acontecido com ela em seu cativeiro. Sherry Papini com o marido. As coisas ficariam ainda mais estranho ainda quando foi analisado evidências físicas, e amostras de DNA de um homem desconhecido e feminino foram encontrados nela, não duas mulheres, que era apenas uma das coisas estranhas que não parecem para somar com a história. Sherry foi dizendo. O próprio DNA foi executado através de cada autoridades de banco de dados poderia encontrar e não apareceu um fósforo, e a única coisa que sabemos com certeza sobre isso é que não é de seu marido. Outro detalhe estranho foi que a vítima insistiu que ela tinha entrado em uma briga com os dois sequestradores quando eles tinham tomado aqui, que resultou em um pé mal cortado. Ainda não havia tais cortes a serem encontrados em seus pés em tudo. Este parecia mostrar que algo não estava realmente somar, mas o que? Nos anos posteriores, houve outras dicas estranhas e pistas que surgiram. Uma informação nova lançada em 2017 que Sherry tinha estado em contato com um homem que vive em Michigan, que ela planeja encontrar-se pessoalmente em torno do tempo de seu desaparecimento. Este foi considerado um novo desenvolvimento tão intrigante que a polícia realmente questionou o homem, só para finalmente demiti-lo como suspeito. Há também foram detalhes desenterrados em Sherry Papini que parecem sugerir que ela havia lidado com problemas mentais na época, e que ela mesma tinha sido acusado de enganar a polícia em 2013 em um incidente separado. Todos esses detalhes desconexos expuseram fissuras na história que, juntamente com a falta de memórias claras e as estranhas circunstâncias do rapto, levaram à noção de que Sherry Papini talvez sabe, talvez mais do que ela está deixando em diante, e que ela talvez, até mesmo mentir sobre a coisa toda. Somando-se tudo isso é o fato de que o período de rapto de 3 semanas parece não soma qualquer um, e investigador Quen Ryan disse sobre isso. Em meus 25 anos eu nunca vi um caso como este em que alguém foi sequestrado, mantido em cativeiro por 20 dias alguma coisa, então liberados justos. Nada disso faz sentido. Fazendo tudo isso, em vez mais estranho é a resposta lenta das mesmas pessoas que investigam-lo. Por exemplo, a informação sobre o homem em Michigan e os esboços reais dos sequestradores supostamente não foram sequer lançados ao público até mais de um ano após o sequestro, em 2017. Por que isso deveria ser? O caso está em andamento, com as autoridades perseguindo centenas de ligações e pistas ao longo dos anos, mas tudo volta para Sherry Papini, que desde então transformado em uma reclusa, recusando-se a tomar entrevistas ou mais elaboradas sobre o que aconteceu com ela. Ficamos a apenas teorizar e especular. Então, o que aconteceu com ela? Uma das ideias anteriores era que ela tinha tentado ficar longe de sua vida e pular para fora da cidade, só para ter uma mudança de coração e voltar. Neste cenário, a coisa toda sequestro foi orquestrado para salvar a face. Outra ideia era que Papini estava tentando instigar conflitos entre brancos e latinos em alguma agenda racista. Ou talvez ela ache a coisa toda por algum tipo de ganho monetário. É claro que ainda há muitas pessoas que acreditam que sua situação, e acho que essa era a obra de traficantes de sexo, embora porque eles nunca pediu um resgate ou colocá-la para trabalhar, apenas para despejá-la no lado da estrada. De repente quando ela tinha desaparecido é uma incógnita. Por sua parte, Kate Papini ficou com a situação de sua esposa, dizendo para a mídia e os teóricos da conspiração. Rumores, suposições, mentiras e odeio ter sido tanto cansativo e repugnante.
Essas pessoas deveriam ter vergonha de seu comportamento malicioso, subhumanos. Nós não vamos permitir que essas pessoas para tirar o nosso espírito, amor ou se alegrar em nossa menina encontrada viva e em casa onde ela pertence. O que aconteceu com Sherry Papini? Ela estava realmente sequestrado, e em caso afirmativo, quem e por quê? Se assim for, por que eles despejar-la de volta para fora na estrada 3 semanas mais tarde? Foi esta uma farsa por algum motivo, as divagações delirantes de uma mente perturbada, ou algo completamente diferente? Para este dia o seu caso permanece sem solução, e não houve respostas claras para o que aconteceu com ela a partir do momento que ela foi sequestrado para o tempo ela foi encontrada. O caso inteiro passou a se tornar um dos estranhos, faltando casos de pessoas lá fora, e enquanto ela se recusa a falar com qualquer pessoa que provavelmente não sabe nada, e neste caso será condenado a uma eternidade no limbo de debate e especulação.